Entrevista do dia. Hoje, com muito prazer, estamos recebendo aqui Antônio Mário Ortiz. O Antônio Mário Ortiz, que foi prefeito da cidade de Taubaté de 1997 a 2000. Sempre é um prazer de falar, né? Estamos no ano que é véspera das eleições municipais, muita discussão e muitos, podemos dizer assim, muitas reuniões, encontros já estão sendo realizados, procurando formar realmente, né, uma ideia daquilo que pode ser o campo de disputa das eleições do ano que vem. E pessoas experientes, pessoas que inclusive já estiveram lá no Palácio do Bom Conselho, né, conhecem de perto, né, a máquina, a administração. Essas pessoas são importantes em serem ouvidas, independente de quem são. Serem ouvidas, né? Porque muitos dos problemas que acontecem agora na cidade de Taubaté são problemas, na minha opinião, oriundas de pessoas que não tiveram esse cuidado, né? De fazer um estudo realmente interno, um estudo realmente do que é uma administração municipal. E daí acaba cometendo equívocos, erros que às vezes somados acabam pesando, né, numa má administração. Antônio Mário Ortiz, que prazer receber você aqui, muito bom dia, seja bem-vindo. Prazer é meu, Pedro, estamos aqui à sua disposição para a gente tentar responder as suas questões. Eu vou pedir aqui, né, Mário, para colocar o microfone bem pertinho, por gentileza, do Mário. Pode levantar um pouquinho? Não, é de chapa. Ele é de chapa, deixa eu fechar aqui, muito bem, bem pertinho. Tá Deu bom? agora? Opa, agora som forte. Obrigado pela presença mais uma vez na entrevista do dia, o jornalista Bruno Lemes e também o vereador Dentinho, né? Ô Mário, vamos começar a entrevista. Você saiu da Prefeitura Municipal depois do seu mandato com 80% da aprovação, né? 80% de aprovação numa medida, numa pesquisa realizada. Isso daí é uma satisfação para qualquer um que encara uma administração ter 80% dos votos. Mas o cenário muda e você não conseguiu voltar para dar seguimento ao seu trabalho. O tempo passou. Passou para o Antônio Mário ou não? Claro, passou para todos nós, né, Pedro? Eu me lembro quando eu ia fazer as entrevistas com você não tinha essa barba branca, nem o cabelo e tal. E eu também, né? Hoje eu tenho que disfarçar aqui e tal. Mas senão, politicamente passou? Mas, não, politicamente eu me afastei por questões legais. Sim. Né? A última eleição que eu disputei foi em 2012, eu não ganhei. Eu candidatei a prefeito, né? Estava como vereador, tal como o Dentinho hoje, mas acabei não tendo a preferência da população que elegeu o Ortiz Júnior. Então, depois disso eu não pude mais me candidatar, porque passou um tempo, eu tinha um processo na justiça relativo ao uso de um logotipo, né, durante o meu período de governo. E fui condenado a 8 anos de suspensão de direitos políticos. E não pude mais participar de eleições. Eu recupero isso porque aí entra um negócio, que começava a contar essa suspensão a partir do trânsito de julgado. E o trânsito de julgado vai terminar depois de julho do ano que vem. Então, eu não posso me candidatar. Um rompimento doído para você ou não? Com quem? Para você, um rompimento aí da sua sequência, do seu trabalho e tudo mais? Mais ou menos. É lógico que a gente não gosta de sair nessa circunstância, né, Pedro? É melhor até perder uma eleição do que estar numa situação dessa que eu fiquei. Mas isso faz parte da vida, a gente tem que tocar. A minha vida continuou sendo tocada de outra forma. Mas sua experiência continua sendo colocada à disposição, né? Você está sempre inteirado daquilo que acontece politicamente. Esse é o meio que você tem de ajudar? Olha, eu sempre me coloco à disposição de qualquer governo para ajudar, né? Mas não houve interesse dos governos em que eu pudesse ajudar. Eu até entendo isso, porque você ter um ex-prefeito do lado é meio complicado mesmo, para você gerir. A pessoa já sentou lá no principal cargo e depois tem que ficar aí sobre as instruções de outra pessoa, pode gerar um clima ruim, uma competitividade, aliás, que não existe, mas é o que passa, né? Então eu acabei não participando de nenhuma gestão municipal depois disso.
E nos últimos anos eu tenho andado mais distante, viu, Pedro? Tive alguns problemas de ordem particular, aí em 2020 para cá, na época da pandemia, e me afastei um pouco da política. Mas você sempre tem aquele sangue, né, que passa aqui por você. E a gente, totalmente afastado, não, mas bastante afastado. E agora segue filiado? Oi? Segue filiado? Não sou filiado a nada mais. Nesse momento eu sou apenas um colaborador da Lorene. Por que você resolveu colaborar com a Lorene? Porque eu acho que ela é muito preparada. De todos os candidatos que eu vi da última eleição, ela tinha um preparo absurdo. Evidente que isso não garante uma eleição. E a gente está procurando ajudá-la a se eleger. Mas ela é ótima. Ela tem um domínio da legislação, domínio da legislação aplicada à administração pública, uma visão de futuro espetacular, bate muito com as coisas que eu imaginava há anos atrás, mas com o devido repaginar, né, do tempo. Hoje as necessidades são outras e ela está conectada com as necessidades atuais. Até muito mais do que eu. Então o que eu posso ajudá-la é a ganhar votos e tentar ser eleita prefeita de Taubaté. Ela vai ser eleita. Bruno? Antônio Mário, a respeito até justamente dessa visão e dessa leitura que você faz da política ao ponto de apoiar a Lorene na eleição do ano que vem. Você acredita que o conhecimento e os princípios que você acredita que ela tem para ser uma prefeita são compartilhados por um grupo político dentro da cidade, para que não só dependa da figura política dela, mas também de um grupo que possa fazer acontecer, caso a população queira escolher essas ideias que ela tem? Eu acho que sim. A Lorene evoluiu muito nos últimos 4 anos, tem feito muita articulação com outros partidos, com figuras políticas da cidade, inclusive eu, e a gente tem procurado colocar a Lorene dentro de um contexto de grupo, né? Já tem um grupo que a apoia, acho que foi diferente de 4 anos atrás, um grupo mais encorpado, mas ainda tem muito para chegar lá, né? Agora, você fala que ela não tinha o grupo, isso não é bem isso. A Lorene era muito nova na última eleição, né? Eu acho que ela conseguiu mais de 20% no primeiro turno e conseguiu quase 50 mil votos no segundo, foi uma vitória. Tem eleições que a gente ganha, tem eleições que a gente perde perdendo e tem eleições que a gente perde ganhando. Nesse caso dela, ela perdeu ganhando. É a minha opinião. O Taubaté perdeu? Sim, com certeza. A Lorene, o grande obstáculo, né, porque todos que eu entrevisto respeito muito o conhecimento da Lorene. Dentro da sua visão, o grande problema, o obstáculo que ela terá pela frente é o conservadorismo da cidade? É um dos obstáculos. É um dos obstáculos. Mas, como enfrentar isso? Olha, o que eu acho é que quando você está na política, você tem a sua característica e tem a característica que o adversário planta em você. Certo? Eu vou dar um exemplo prático que envolve a minha, até que ela falou na entrevista que deu para você aqui. Eu tinha 80% de aprovação e acabei não me reelegendo, em função, primeiro, que eu tinha um adversário muito forte, e segundo, que esse adversário era ótimo em plantar coisas contra quem estava no poder. E o que plantou sobre mim? Que eu plantava flores na cidade, era o prefeito Florzinha. Lembra disso? Sim. E isso me atrapalhou. Certo? Mesma coisa aconteceu com a Lorene. Ela foi taxada de esquerdista, foi taxada de tudo que podia ser imaginado como sendo uma pessoa contra o sistema. E ela não é. Então, essa Lorene precisa ser mostrada para a população. E nós vamos mostrar. Uhum. Até porque você está amparado numa Constituição e você, independente de onde você está no país, você lê a Constituição. Eu acho até que um momento, ele é de polarização política ideológica, né? Mas é uma ideologia que não tem muito sentido, Pedro. Se você pegar, por exemplo,
o que caracteriza o comunismo, vamos logo no máximo do que a pessoa é de esquerda. O comunismo prega a liberdade, a propriedade dos negócios e das propriedades todas pelo Estado. Isso não acontece no Brasil por Constituição. Não acontece e não vai acontecer. E mais do que isso, não é o que a Lorene pensa. Mas tentaram rotulá-la dessa maneira. E a gente está pronto para combater essa rotulagem, né? Pois não. Vamos com o intervalo comercial, voltamos em seguida, continuo na rede social com o Antônio Mário Ortiz. Estamos na rede social, a entrevista acontece com o Antônio Mário Ortiz, que foi prefeito da cidade de Taubaté e fala sobre o momento político da cidade. Vereador Dentinho. Mário, você colocou assim para nós assim que tentaram imputar que ela é de esquerda. Sim. Mas as atitudes dela, por exemplo, todo o apoio que ela deu para o Lula, toda aquela imagem que ela colou junto com o Lula. Aí eu volto. Infelizmente, aquilo que você fala, eu não gosto da extrema direita, extremista, e não gosto da extrema esquerda. Mas hoje existe e a gente tem que, a gente entende que existe as duas polarizações, a esquerda e a direita. Taubaté é uma cidade conservadora, pelas últimas eleições tem demonstrado isso, e na última eleição para presidente, a Lorene colou a sua figura no Lula. Dentro da cidade, vocês vão conseguir tirar verdadeiramente essa figura da Lula ligado ao Lula, que é a esquerda? Olha, vamos voltar à questão levantada pelo Pedro. Sim. Voltar à esquerda, o Lula ser o número 1 disso. Talvez seja, mas dentro da Constituição. A esquerda do Brasil não tem a possibilidade de tornar o regime brasileiro totalitário. Não existe isso. Numa cidade, isso é de importância mínima. Por quê? O prefeito não pode interferir na política, na macropolítica nacional. Ele vai voltar os seus objetivos de acordo com as suas crenças. Então, você vai trabalhar mais o social ou menos o social. Só que eu acho que não é nada disso. Eu acho que é verdade você ter uma prefeitura na mão, você se vê diante de uma série de problemas que você tem que ser resolvidos. E isso passa desde a hora que você atrai empresas para você gerar postos de trabalho, renda, circulação de dinheiro na cidade, até o momento que você vai atender aquela pessoa que não tem como sobreviver. Eu procurei fazer isso nos meus 4 anos de governo e fiz. A gente construiu mais de 3 mil casas naquele período, olha, sem tirar empréstimo de ninguém. Certo? A gente dava toda a assistência possível, levar saúde lá na ponta, onde faltava. O Programa Saúde da Família foi o primeiro município de São Paulo que fez isso. A gente levava equipe de saúde, chegamos a 19 postos de saúde na época. Sem ajuda federal, não tinha dinheiro, era com dinheiro do município. Isso é programa social. Mas nem por isso nós deixamos de trazer os Minas, trazer grandes empresas para cá, mediante um trabalho de atração de empresas. Para isso, a cidade tinha que estar preparada. E a preparação da cidade, ela não começou comigo, ela vem vindo, aí eu coloquei a minha marca nisso. Ou seja, primeiro, eu queria que a cidade tivesse uma alternativa de vocação, que era eminentemente industrial, calcada na indústria automobilística. Já na época, a gente sabia que a indústria automobilística sofreria grandes mudanças, e vem sofrendo. Então, a gente estava procurando uma outra vertente econômica que fosse importante para a cidade e perseguimos muito o turismo e a prestação de serviço, né? O turismo, ela exigia algumas coisas, então a gente procurou fazer de uma maneira que abrangesse tudo. O centro da cidade ficou bonito, ficou florido, certo? Não tenho nenhum problema de dizer isso, a gente plantava mesmo flor. Nunca foi tão bonito? Eu acho que não voltou a ser. Nunca mais. Nunca mais. Mas isso tudo fazia parte por quê? Se você tem turistas, e Taubaté tinha condições de atratividade para trazer turistas para cá, como é que você faz uma cidade feia, suja, horrorosa? Não dá. Então você tem que cuidar disso. Cuidar da aparência da cidade. A gente cuidou, né?
Estamos de volta com o Antônio Mário Ortiz, agora de volta na 99 FM. A entrevista estava na rede social. O Antônio Mário está falando aqui sobre iniciativas visando aí um futuro político, né? E atendendo a pergunta aí do Dentinho, né? Como é que a Lorene, né, pode fazer para fugir da imagem de apoio à esquerda? Eu acho que é só ela mostrar o que ela realmente pensa. O fato de votar no Lula, não votar no Lula, votar no Bolsonaro, não votar no Bolsonaro é individual. Não interfere na gestão de uma cidade, né? Eu também não votei no Bolsonaro. Isso aí não quer dizer que eu seja lulista, longe disso. Mas eu não achava o Bolsonaro uma melhor solução para Taubaté. Aliás, para o Brasil, né? Porque Taubaté seria outro esquema, seria a eleição municipal. Então é isso que a gente pensa, né? Não tem nada a ver uma escolha presidencial, candidato presidencial, com a sua... Você fala de uma eleição municipal. É completamente diferente, né? Aqui você tem problemas para ser resolvido. Você vai resolver sendo de esquerda, de direita, de centro, qualquer coisa. É que hoje a cidade de Taubaté, ela está com a ideologia de conservadorismo, né? Então, assim, o embate na próxima eleição, ela vai ser esquerda e direita. E o que apresentar, ela vai vir. Você me desculpa, eu discordo totalmente de você. Eu acho que no meu âmbito, aonde eu estou, eu falo para você, os bastidores daquilo que eu estou Mas vivendo. O bastidor não é o que elege. O que elege é o povo. E o povo vai eleger aquele que tiver mais condição de trabalhar, trazer resultado. A Lorene tem que mostrar essa capacidade para a população. O amor pela cidade, o amor pelo destino da cidade. Isso passa por todos, passa por aqueles mais necessitados e passa por um desenvolvimento econômico sustentável. Você acredita que ela terá pela frente o ex-prefeito? Com certeza. E aí o ex-prefeito vai se utilizar dessa diferença que o Dentinho está falando, de ideologia ou não? Eu não sei. Eu não sei se isso seria o principal argumento dele. Acho que não. Eu acho que o principal argumento do ex-prefeito é a gestão dele, né? Que por muita gente é adorada e por outras não tanto. E para você? Não tanto. Não foi boa? Não é questão de boa. Eu acho que cometeu-se erros que já foram até colocados aqui no seu programa que não podiam ter sido cometidos. Por exemplo, você tirar um empréstimo em dólar. Às vezes tirar um empréstimo é necessário, não estou discutindo isso. Mas você fazer um empréstimo em dólar achando que o dólar vai permanecer igual é muita inocência ou tem alguma coisa por trás disso. Tá? É óbvio. Você não faria jamais? Jamais, eu não tirei nenhum empréstimo enquanto estava no FEDUR, zero. Zero. E as minhas contas foram todas aprovadas, tanto pelo Tribunal de Contas como pela Câmara. E a gente fez coisa pra caramba em Taubaté com o dinheiro da prefeitura. Claro que não dá para comparar, Pedro, porque a cidade na época tinha 240 mil habitantes, hoje tem mais de 300 mil. É uma cidade já muito mais complexa de dirigir. Então nós não podemos viver do passado, nós temos que viver do futuro. O que a gente quer Taubaté do futuro. Pois é, a gente tem que pensar o futuro, mas a gente não pode esquecer daquilo que aconteceu no passado. Não, o passado é igual a aula de história, né? A aula de história conta o que aconteceu para você não cometer os mesmos erros. O passado é a base de tudo. Você tem que avançar, mas nesse momento eleitoral é o desafio futuro que tem que estar em jogo. Mas eu perguntaria em cima disso, porque você foi defensor, por exemplo, Omar, quando prefeito, né? Ou dentro da sua proposta, inclusive da campanha, né, para prefeito, você foi defensor do hospital municipal, né, que é o grande problema da saúde da cidade de Taubaté. E fala-se em voltar que esse hospital seja do governo do estado. O que é que deu errado, na sua opinião? O que deu errado foi trazer o hospital de volta ao município. Eu, inclusive, na época, eu telefonei para o Júnior e falei para ele, olha, isso aí quando o Estado faz custeio, você não devolve, você não pega de volta. Custeio é muito difícil o governo estadual assumir. Eles gostam de trazer dinheiro para você comprar uma máquina, construir um prédio, mas na hora do custeio, o governo do Estado foge. Aí você pega algo que o governo do Estado tinha assumido e pega de volta, e não podia dar muito diferente disso, porque cada prefeito tem uma maneira de dirigir, cada direção tem as suas características, você põe um esquema que não tem todo o recurso
e assume a responsabilidade. Isso aí, para mim, foi um erro crasso. É uma herança que os prefeitos que vieram depois têm que assumir. Acho que o prefeito Salta tem um problema sério com relação a isso. Agora, voltar para o governo do Estado seria ótimo. Precisa saber o que o governo do Estado quer, né? Cabe a devolução para o Estado tomar conta do Agamote com verbas federais, porque isso acontece, e você tem que atender todo mundo, então o munícipe fica sem o atendimento do hospital, ele está sendo atendido em São José dos Campos, em Caracuá, onde tiver vaga, né? Ele se torna, Pedro, ele não tem esse privilégio. Cabe, Mário, na sua opinião, o hospital ele voltar a ser do Estado e a Prefeitura pensar num hospital sem verbas, um hospital custeado pela própria Prefeitura para atendimento municipal? É a minha tese. A minha tese sempre foi essa. Eu achei fantástico quando o Taubaté conseguiu passar o hospital universitário, que é grande, gigantesco, para o governo do Estado. E aí sim, eu defendi a construção de um hospital municipal. Atendimento para taubatiano. Mais ou menos. Você não consegue fazer isso totalmente porque é todo mundo filiado ao SUS, e o SUS é universal. Então não dá para você dizer, olha, só vai atender taubatiano, mas você pode priorizar, né? Até porque daí a central de vagas não poderia agir muito em relação ao município de Taubaté. Teria que ter dar mais ouvidos à Secretaria de Saúde do município. Mas ele seria uma base para alta complexidade que seria atendido pelo Estado, no caso. Sim, claro. Se você vê... Pelo menos teria vaga para atendimento. Olha, eu me lembro aí, há um tempo atrás, quando o Pertaioli era prefeito de Mogi das Cruzes, ele construiu um hospital municipal lá. Na época, ele gastou 30 ou 35 milhões na construção, mas o equipamento deve ter dado uns 50 milhões. Olha, esse é um valor equivalente a uma parcela do empréstimo feito pelo governo anterior. Exato. E que tem que ser pago agora, todo mês. Quer dizer, poxa, Semestre. digamos que hoje seja muito mais caro do que os 35 milhões, que seja 100 milhões, em 2 meses você paga, entendeu? É um negócio meio estranho você pegar de volta. E outra, o hospital universitário é um hospital caro, porque ele é antigo na concepção. Então, você tem lá um hospital horizontal, distâncias enormes a ser percorridas, prédio velho, que exige manutenção cara, reforma constante. Enfim, é muito mais interessante fazer enorme. muito grande. Seria muito mais negócio. Atender o taubatiano é a meta, né? Mas enquanto estava sob o poder do município antes, até atendia. Só que agora não dá mais, porque agora o SUS domina isso. Não tem mais como. Nós vamos com o intervalo comercial da 99, continua na rede social com Antônio Mário Ortiz. Bruno Leves. Antônio Mário, voltando a falar a respeito de futuro, você acredita que quem for prefeito é somente uma questão de saber administrar os problemas que estão mais evidentes no atual momento, ou também tem que ter uma nova mentalidade ou novos princípios para uma Taubaté diferente que não existe? É claro. Concordo com a sua e qual observação. E qual seria? Essa é a visão de futuro que qualquer governante precisa ter, né? Eu, por exemplo... Não dá para ser berço do carro voador pensando numa cidade de 1950. Não né? dá. Taubaté tem dificuldades com isso, com relação ao centro da cidade, por exemplo, né? Você não tem como alargar o centro da cidade. Então vai ser sempre algo que tem que ser tratado especificamente para que ele funcione. Mas você fez a colocação de visão de futuro, eu acho que isso é importantíssimo. Eu vejo a Lorene muito capacitada para isso. Ela sabe onde ela quer chegar com Taubaté. Como eu também sabia, mais aberta. Eu também sabia quando fui eleito, né? E eu acho que a maioria dos prefeitos sabe, cada um tem a sua visão. Né? No seu tempo você pensava em metrô de superfície para a cidade. É verdade. Não é verdade? É verdade. Você pensava nisso, quer dizer, sabe, qual prefeito que chegou, que fez o trajeto, né? Falou assim, olha, daqui, Quiririnha, dá para fazer a utilização de trilhos e tudo mais. Projeto que não deu tempo de você foi abortado pela não reeleição. Pois é. Mas era um projeto simples de fazer. Mas isso é o futuro. Mas era um projeto simples de fazer na época, porque tinha um antigo leito da ferrovia, da antiga Central do Brasil, ainda estava lá.
Então, talvez tivesse que fazer uma adaptação para questão de bitola, né? Mas era muito possível e faz exatamente o trajeto que hoje faz essa avenida grande que o Júnior construiu. Era ali. E daria para fazer as duas coisas. Seria o tranquilamente. O metrô de superfície. Seria essa a ideia. Ô, Mário, você se decepcionou com a Câmara Municipal, até aproveitando que tem um vereador aqui. Você esteve na Câmara Municipal, não é o seu perfil, ou existe aquele que é legislativo, tem aquele que é executivo, ou é a mesma coisa? Isso é o papel que você desempenha, né? Quando você está no executivo, você vai desempenhar o papel do executivo. No legislativo é do legislador, pô. Isso eu não tenho nenhuma dificuldade. Você com teve isso, dificuldade? Você era mais um gestor do que um legislador? Por experiências anteriores, sim. Mas eu me adaptei fácil, não tive problema não. Até porque eu tinha uma circunstância de ter sido prefeito e ter um domínio bastante grande da legislação, né? Então isso me facilitava. Você conhecia já o que podia e o que não podia? O que podia e o que não podia. Você fazia o que não podia? Não. Por quê? O grande problema hoje em dia da política está, às vezes, talvez eu tenha usado um logotipo equivocado. Mas um dos grandes problemas da política hoje é de se fazer aquilo que não pode, aquilo que não está na lei, que não é uma atribuição, por exemplo. Eu não sei. Eu acho que o jogo político ele tem que ser sempre norteado e balizado pela lei. Não tem outra maneira de você trabalhar. Quando eu estava na Câmara, a gente procurou usar essa característica. Eu tinha um problema como vereador. Qual era? Que, por ter sido prefeito, as pessoas imaginavam que eu pudesse solucionar problemas via Câmara, o que não acontece. Estou de volta na 99 com uma pergunta que o Mário está falando nesse momento, que ele teve um problema na Câmara. Repete, por gentileza, qual foi o problema? Quando ele foi vereador. Qual é o problema? É que a expectativa é que eu pudesse solucionar problemas como solucionei na época que estava na prefeitura. E isso não existe. É uma completa separação de poderes, né? Mário, mas eu sofro isso até hoje, Mário. Eu nunca fui prefeito, mas eles acham que nós, vereadores, solucionamos coisas de prefeito. Talvez essa seja até uma imagem que o próprio vereador cria, né? Na hora da eleição, vai lá porque eu vou resolver. Ele não vai resolver isso. Não vai. Ele pode pressionar, pode ajudar, mas isso não é legal, politicamente falando, você ter opiniões diversas, um entendimento. Você brigar para a construção de um entendimento, de uma aprovação. Eu acho isso muito bacana. Eu vejo apenas o grande problema. Eu não estou falando isso. Você tem toda a razão, 100%. Agora, quando chega na porta da troca, é que é o problema. Eu vou fazer isso se você fizer tal coisa. Não, mas isso também faz parte da política. Né? Hoje o jogo é muito pesado. No tempo que eu estava na prefeitura não era pesado. O jogo é bruto hoje? É bruto. Já quando eu estava na Câmara já estava ficando bruto, agora deve estar pior. Mas não é esse o problema, né, que eu mencionei. Eu mencionei o seguinte: a expectativa, por eu ter sido prefeito e ter tido a possibilidade de resolver coisas, se achava que o vereador ia resolver a mesma coisa. Não vai. Inclusive a minha votação foi a maior até aquele momento aí na cidade, mas... quando eu entrei lá era um voto. Não muda nada, eu sabia disso. Então... Mário, muito obrigado pela sua presença. Como sempre, uma aula, né, de política, Pedro. Que o Mário é uma das pessoas mais competentes politicamente falando aqui de Taubaté. Imagina, Pedro. Obrigado pela ele deve ser sempre ouvido, independente de ligação e tudo mais. Né, as mensagens do Mário têm que ser sempre ouvidas, né, por todos, aquele que estiver lá na prefeitura. E abrir-se à humildade de consultar o Mário, vai estar sempre bem servido, pelo que eu conheço. A gente está à disposição de todos eles, mas nesse momento empenhado em eleger a Lorene como a nossa próxima prefeita. É a sua escolhida. Ela é escolhida por ser competente, por ser estudiosa, por conhecer a cidade, por amar a cidade e ter todas as condições de fazer um belo governo. Legal. Obrigado, viu, Mário? Mário, do jeitinho que eu te cumprimentei na chegada, eu vou te cumprimentar na saída. Menino,
Que pena que você não pode ser prefeito. Vou acreditar no que você está falando do menino. Assim Na a gente, época- na a gente época, consegue, menino. a gente consegue viver melhor, mais leve com o menino, Mas, né? menino, naquela época você não pôde ser prefeito, porque você mesmo teve, né, os 80% de aprovação e você não pôde ser prefeito, menino. Fez falta naquela época para nós. Obrigado, cara. A gente fez o possível para fazer uma boa gestão. Não é fácil, Pedro. Eu sei disso. Não é fácil. Obrigado, viu? E aí, gostou desse vídeo? Então curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.